Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje a apresentação do grupo vai ser mediada pelo Gustavo. Gustavo, fica à vontade para fazer a sua apresentação, conforme a gente já realiza comumente nas reuniões, né? Então, sinta-se à vontade para começar quando você puder. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Eu vou desligar a minha tela, porque às vezes passa gente aqui atrás, pode incomodar. E para não travar minha voz, tá bom? Se travar, vocês me avisam. Como vocês podem ver, tem um monte de aba aqui. Mas se travar, vocês me avisam que eu fecho e eu acho que vai ficar melhor. Tá? Beleza, pessoal. Eita, tava de microfone desligado. Então, estão conseguindo ver minha tela já? Agora sim. Agora sim. Bom dia, boa noite, ó. Boa noite. Meu nome é Gustavo Correia. Eu vou apresentar o artigo intitulado Respostas agudas, mecânicas neuromusculares e metabólica em diferentes configurações do treinamento resistido. O autor que realizou o estudo foi Piqueira Sanches e colaboradores. Esse estudo foi publicado no ano de 2001 na Journal of Strength Condition Research, classificado no QualiSCAP como A1 e tem um fator de impacto de 2.060. Inicialmente, irei apresentar a introdução do artigo, em seguida, os métodos, os resultados, a discussão e, por fim, as aplicações práticas. A fadiga é um fenômeno complexo que ocasiona um declínio na força, na potência ou na velocidade, como mostra esse gráfico no estudo de Stone e colaboradores, que mostrou que a velocidade ela cai mediante ao aumento do número de repetições. Isso pode ser um sintoma de fadiga. A fadiga excessiva, ela pode ser prejudicial às adaptações neuromusculares, como mostra o estudo de Pareja Blanco e colaboradores, que investigou a diferença, a perda de velocidade em 40% e 20%. E os achados, os autores mostraram que a perda de velocidade em 20% ocasionou maiores adaptações, tanto na força, contra cargas baixas e altas, como na altura do salto contra movimento. Uma alternativa para atenuar os níveis de fadiga é adicionar repousos mais frequentes entre as repetições, normalmente intitulado como sistema cluster ou de redistribuição de repouso. Segundo Jukic e colaboradores, eles mostraram que a potência média ela pode ser mantida tanto para o grupo de redistribuição de repouso quanto para o grupo cluster em comparação com o grupo tradicional. Mais abaixo, o diamante em verde mostra que o efeito agrupado. Então, esse estudo mostrou que a potência média ela é mantida tanto na redistribuição de repouso quanto no cluster. Além disso, parece que o cluster ele atenua a perda de velocidade durante as séries, tá? Como mostra os resultados do CR em comparação com o IRR10 e o IRR20. O CR está associado a repetições contínuas, ou seja, o sistema tradicional. E o IRR10 e o IRR20 é com descanso de 10 segundos e 20 segundos entre as repetições, respectivamente. Além disso,
mostrou que as repetições contínuas apresentou maiores níveis de lactato quando avaliado em comparação com o cluster. Isso significa que a utilização do sistema anaeróbio glicolítico é prevalenciado em comparação com o cluster, em comparação com o tradicional, desculpa. Além disso, com relação aos efeitos hormonais, ambos os sistemas apresentam aumentos pós-exercício, mas vale destacar que no hormônio do crescimento, os efeitos são maiores no sistema tradicional em comparação com o cluster. Com relação ao cortisol, aumentos semelhantes foram vistos em ambos os sistemas, tanto imediatamente após, quanto 5 minutos após, ocorrendo diferenças só após os 15 minutos, tanto no 15 quanto no 30, como em 60 minutos, houve diferença no hormônio cortisol. Com relação à atividade neuromuscular, até o momento foi realizado apenas um estudo, que foi o de Morales-Artacho, que examinou a atividade neuromuscular em diferentes configurações. Esse estudo mostrou incrementos maiores na amplitude por meio da raiz quadrada média, intitulado RMS, para repetições contínuas, tanto no reto femoral como no vasto lateral. O aumento desse RMS está associado a maiores níveis de fadiga. Entretanto, esse estudo apresentou uma limitação. Os grupos foram paralelos, então houve diferenças entre sujeitos. Já a tensiomiografia, ela tem a função de avaliar as alterações nas propriedades contráteis dos músculos. Ela avalia através da deformação radial do ventre muscular e através do tempo que leva para o músculo responder a um estímulo de contração única. Apesar da tensiomiografia ser validada, apenas um estudo investigou comparando o sistema cluster e o sistema tradicional utilizando a tensiomiografia, e esse estudo mostrou que não houve diferenças significativas. Esse estudo apresenta uma limitação. A validade externa desse estudo foi baixa, ou seja, a validade ecológica dele foi baixa por utilizar uma cadeira isocinética, apesar da validade interna ser alta. Mas, normalmente, essa cadeira ela não é vista no ambiente prático, apresentando um déficit na validade ecológica desse estudo. Diante disso, esse estudo tem como justificativa que o efeito agudo da configuração definida na força isométrica máxima ou taxa máxima de desenvolvimento de força permanece inexplorado. Além disso, o registro da atividade de eletromiografia pode fornecer uma melhor compreensão dos mecanismos por trás da mudança no desempenho mecânico, como ativação muscular e fadiga neuromuscular ao longo da sessão. À luz dessas considerações, um conhecimento mais detalhado sobre a resposta integral, ou seja, a resposta mecânica, a resposta neuromuscular e a resposta metabólica a diferentes configurações de conjunto, forneceria aos treinadores e cientistas uma melhor compreensão dos efeitos da manipulação da configuração do treinamento e poderia levar a mais avanços na prescrição do exercício. Com isso, o objetivo desse estudo é investigar o efeito da configuração definida no desempenho mecânico e atividade neuromuscular ao longo da sessão de treinamento, bem como as respostas mecânicas agudas, neuromusculares, metabólicas e contráteis em homens treinados com força. Esse estudo tem um desenho crossover, experimental crossover, que investigou medidas pré e medidas pós, e avaliou duas configurações definidas com o mesmo volume, ou seja, 24 repetições, a mesma intensidade, 75% de 1 RM, e o mesmo intervalo de descanso, ou seja, 10 minutos,
Detalhes sobre a abordagem experimental serão apresentados em slides seguintes. Com relação aos sujeitos, foram selecionados 16 homens treinados de idade 23 anos, 23,4 anos, altura média de 1,75, a massa corporal de 73,9 quilos, com a força de agachamento de um RM de 105,8 e a experiência em treinamento resistido de 2 a 6 anos. Com relação ao primeiro procedimento, os participantes realizaram um teste de carga progressiva. Durante esse teste, a fase concêntrica, os participantes foram orientados a realizar em velocidade máxima e a sua fase excêntrica realizar controlada, com a velocidade de 0,50 a 0,65. Esse teste foi aplicado os incrementos de 10 kg com a velocidade maior ou maior do que 0,50. Quando a velocidade chegou a 0,50 ou menor, foram realizados incrementos menores, de 1 a 5 kg. Intervalos de 3 minutos foram incluídos quando foi realizado cargas leves, e cargas moderadas a pesadas, um intervalo maior foi realizado. Com relação ao protocolo do estudo, inicialmente os sujeitos chegavam ao laboratório, eles foram orientados a se deitar para medir o lactato, a amônia e incluir os eletrodos da tensiomiografia. Em seguida, eles realizaram um aquecimento de 5 minutos de corrida, 10 agachamentos com peso corporal e 5 saltos contra movimento. Após esse momento, os atletas realizavam 2 saltos contra movimentos com 10 segundos de intervalo. A média desses saltos foi utilizada para análise. Após o salto contra movimento, os participantes realizaram o teste de contração isométrica máxima. Após o teste de contração isométrica máxima, eles realizaram um aquecimento específico, com uma série de 6 repetições a 40% de um RM, uma série de 4 repetições a 50% de um RM, uma série de 3 repetições a 60% de um RM e uma série com 2 repetições de 70% de um RM, com 3 minutos de intervalo entre as séries. Após esse aquecimento específico, os participantes foram randomizados em 2 grupos, um grupo que realizava 3 séries de 8 repetições com 5 minutos de intervalos entre as séries, e outro grupo que realizava 6 séries de 4 repetições com 2 minutos de intervalo entre as séries. 4 dias após, houve a mudança dos grupos. Após o protocolo experimental, os atletas realizavam a altura do salto de contramovimento, 2 saltos com 10 segundos de intervalo. Também realizavam um teste de contração isométrica máxima. Após 150 segundos, realizavam as medidas de lactato e amônia. E, por fim, após 300 segundos, realizavam a análise da tensiomiografia. O exercício utilizado pelos participantes foi o agachamento na rack machine. Com relação à tensiomiografia, ela avaliou as propriedades contráteis dos músculos vasto lateral e vasto medial. Foi avaliado o deslocamento radial máximo do ventre muscular, DM, que ele é esse pico de amplitude, como vocês podem ver na imagem. Ele tem a função de avaliar a rigidez do músculo. Resultados baixos representam altos níveis de fadiga e aumento na rigidez muscular. Também foi avaliado o tempo de contração, intitulado TC, que é o intervalo de 10 a 90 segundos do deslocamento radial máximo do ventre muscular. Também foi avaliado o tempo de retardo, TD, que é o tempo que levou para alcançar 10% do movimento total.
Por fim, foi avaliado a velocidade de deformação, através dessa fórmula. Com relação às variáveis metabólicas, foi avaliado o lactato e a amônia. O lactato através de um analisador portátil e a amônia através do verificador de amônia. Com relação ao contramovimento, foi avaliado utilizando um sistema de cronometragem e infravermelho, Doppler Jump. Como falei anteriormente, foram realizados 2 saltos e a média desses saltos foram utilizados para análise. Apresentou uma correlação intraclasse de 0,99 e um coeficiente de variação de 1,9%. Com relação ao teste de contração isométrica voluntária máxima, foi analisado os dados cinéticos e de eletromiografia. Os participantes foram orientados a empurrar o chão o mais forte e rápido possível e manter esse estímulo durante 5 segundos. Foram realizadas 2 tentativas com intervalos de 30 segundos de descanso entre as tentativas. Os dados cinéticos foram avaliados. Com relação aos dados cinéticos, foi avaliado a força isométrica máxima, a força máxima que aquele indivíduo realizou durante o teste de isometria, e também foi avaliada a taxa de desenvolvimento de força, que o autor considerou como a inclinação máxima da curva força-tempo. Vale destacar que durante esse teste de contração isométrica máxima, o sujeito estava em cima de uma plataforma dinamométrica para avaliar esses níveis de força. Com relação à aquisição dos sinais de eletromiografia, eletrodos foram colocados no músculo vasto lateral e vasto medial, como foi colocado na tensiomiografia. Os sinais de eletromiografia foram registrados durante o teste de contração isométrica voluntária máxima e também ele foi realizado durante todas as repetições da sessão de treinamento. Nesse teste foi analisado a amplitude por meio da raiz quadrada média, que é o RMS, e a frequência mediana, que o autor intitula como MDF. Com relação às análises estatísticas, foi utilizado o teste T de amostra pareada para comparar as diferenças entre o sistema, a diferença da repetição. Foi utilizado uma nova de medidas repetidas para comparar os grupos, ou seja, o grupo 6 de 4 e 3 de 8. Foi utilizado o pós-hoc de Bonferroni para, caso a ANOVA identificou diferenças significativas, o pós-hoc foi utilizado para identificar onde ocorreu essas diferenças. Além disso, foi utilizado um tamanho de efeito para comparar pré e pós, utilizando o G de Edge. Foi adotado um nível de significância de P menor ou igual a 0,05 e o software foi utilizado o SPSS na versão 20. Com relação aos resultados, o grupo 6, que realizou 6 séries de 4 repetições, apresentou aumentos na potência média propulsiva, na força média propulsiva e na velocidade média propulsiva durante todo o conjunto em comparação com o grupo que realizou 3 de 8. Além disso, o grupo que realizou 6 de 4 apresentou menores valores de RMS. Vale destacar que menores valores de RMS está associado a menores níveis de fadiga. E o MDF, que é a frequência média, não diferenciou entre os protocolos. Com relação à evolução mecânica durante as 24 repetições da força média propulsiva, ambos os protocolos apresentaram declínios na força, quando comparado às repetições em comparação com a primeira repetição da série. Então, a partir da segunda repetição no protocolo 3 de 8, na primeira série,
houve declínio na força. A partir da segunda repetição, também houve declínio na força, no segunda série. E na terceira série, a partir da segunda repetição, houve declínio na força. No 6 de 4, a partir da terceira repetição, na primeira série, houve declínio na força. Na segunda série, só a oitava repetição, ou seja, a quarta daquela série, houve declínio da força. Na série 3, série 4, houve declínio da força a partir da segunda repetição. Na série 5 e 6, a partir da terceira repetição. Com relação à comparação entre os protocolos, houve diferença significativa, com maiores declínios de força na primeira série, na repetição 5, 6 e 7, no 3 de 8. O 3 de 8 apresentou maiores declínios de força nessas repetições. Na segunda série, a partir da repetição número 13, houve declínios maiores na configuração 3 de 8. E a partir da repetição número 20, na terceira série, houve declínios maiores na força na configuração 3 de 8, em comparação com a 6 de 4 repetições. Com relação à velocidade média propulsiva, a partir da terceira repetição, na primeira série do 3 de 8, a partir da segunda repetição, na segunda série do 3 de 8, e a partir da segunda repetição da terceira série, na configuração 3 de 8, ocorreu um declínio de velocidade, sempre em comparação com a primeira repetição do protocolo. Com relação ao protocolo 6 de 4, houve declínio na primeira série, a partir da segunda repetição. Houve declínio em toda a segunda série, em comparação com a primeira série da primeira repetição. Houve declínio também na repetição 10, 11 e 12 do terceira série. Houve declínio a partir da primeira repetição na quarta, quinta e sexta série. Com relação à diferença entre os protocolos, o 3 de 8 apresentou um declínio maior em comparação com o 6 de 4, a partir da quinta repetição da primeira série, durante toda a segunda série e a partir da 20ª repetição da terceira série, apresentando declínios maiores de velocidade média propulsiva. Essa estrelinha está associada com declínios no protocolo, no sistema, e o jogo da velha está associado com declínios maiores em comparação com outro protocolo. Ou seja, esse jogo da velha do 3 de 8 está associado a declínios maiores na velocidade em comparação com 6 de 4. Com relação à potência média propulsiva, houve declínio da potência a partir da segunda repetição da primeira série no protocolo 3 de 8, a partir da segunda repetição, tanto na série 2 quanto na série 3. No sistema 6 de 4, houve declínio também a partir da segunda repetição na primeira série e segunda série. Apresentou declínio na velocidade em comparação com a primeira, na série 3 e 4, e a partir da segunda na série 5 e 6. Comparando os dois protocolos, a partir da repetição 5, na série 1, houve declínios maiores no protocolo 3 de 8. Na série 2, houve declínios maiores durante toda a série, em comparação com o 6 de 4. E na série 3, houve declínios maiores em comparação com a 6 de 4 a partir da quarta repetição. Então, a potência caiu mais a partir da quarta repetição na terceira série. Com relação aos valores de RMS, vale destacar que o RMS menor está associado a menores níveis de fadiga. O protocolo 3 de 8 apresentou um RMS maior no pós, como destacado, e durante a primeira série, na repetição 6, na repetição 8, na segunda série, na repetição 13, 14, 15, e na terceira série, na repetição 18, 19, 20 e 21, 22, 23 e 24. Quando comparado pré e pós, também apresentou um RMS maior,
do que o protocolo 6 de 4. Já no protocolo 6 de 4, não houve diferença entre o RMS durante as repetições. Além disso, apresentou um menor RMS pós o protocolo. Então, quanto maior o nível de RMS, maiores os níveis de fadiga. Com relação à frequência média, quanto menores os valores da frequência, maiores os níveis de fadiga. Em comparação pré e pós-treinamento, no protocolo 3 de 8, houve um aumento, houve uma diminuição em comparação com o protocolo 6 de 4. Ou seja, isso mostra que o protocolo 3 de 8, os participantes apresentaram os maiores níveis de fadiga em comparação com o protocolo 6 de 4. Nenhuma diferença foi encontrada no protocolo 6 e 4 durante a sessão de treinamento para as 24 repetições. Com relação ao protocolo 3 de 8, houve declínio na frequência média na repetição 7 e 8, na repetição 14 e 15, na repetição 22, 23 e 24, em comparação com o protocolo 6 de 4. Com relação aos valores de tensiomiografia, houve diferença significativa entre os protocolos no músculo vasto lateral para a variável VD, que é a velocidade de deformação radial. Houve diferença significativa entre os protocolos no músculo vasto lateral para a velocidade de deformação de 10% a 90%, tanto no protocolo 3 de 8 em comparação com o protocolo 6 de 4. Houve diferenças pré e pós com declínio nessas variáveis, tanto em todas as variáveis da tensiomiografia, exceto o tempo de delay. Com relação às respostas metabólicas e desempenho do salto vertical, houve um aumento significativamente maior no protocolo 3 de 8 em comparação com o protocolo 6 de 4, no lactato, na amônia e na altura do salto, nas 3 variáveis. Mas vale destacar que o protocolo 6 de 4 também apresentou diferenças pré- e pós-treinamentos, com aumento nos níveis de lactato e na diminuição da altura do salto vertical. Mas vale destacar também que essas diminuições na altura do salto foram maiores no protocolo 3 de 8, e o aumento no lactato e na amônia também foram maiores no protocolo 3 de 8, em comparação com o protocolo 6 de 4 repetições. Com relação à força isométrica máxima, houve diferenças significativas pré- e pós-treinamento para ambos os protocolos, só que não houve diferença entre os protocolos. Então, ambos os protocolos apresentaram declínio na força isométrica máxima. Com relação à taxa de desenvolvimento de força, houve declínios também para ambos os protocolos, mas o protocolo 6 de 4 apresentou declínios menores em comparação com o protocolo 3 de 8. Já na discussão, os autores afirmam que a inclusão de pausas entre as séries mais curtas, porém entre as séries mais curtas e mais frequente, atenua os prejuízos no desempenho mecânico, especialmente nas repetições finais de cada série, que podem ser mediadas por alterações neuromusculares menores, estresse metabólicos reduzidos e propriedades contráteis musculares melhores mantidas. Nesse sentido, Gorostiaga e colaboradores evidenciaram que intervalos entre as repetições permitem maior regeneração do ATP, maior reabastecimento do fosfocreatina, ocasionando maiores níveis de força, potência e velocidade durante a série. Outros resultados que o autor discute é que os dados sugerem que a configuração de conjunto mais longa induziram maior fadiga neuromuscular,
ou seja, RMS mais alto e valores de frequência média mais baixos durante as contrações isométricas e dinâmicas, principalmente durante as repetições finais em cada série. Nesse sentido, o estudo de Morales-Artacho evidenciou que maiores níveis de RMS no reto femoral e vasto lateral ocasionaram maiores perdas de potência durante a série, ou seja, configurações contínuas apresentaram maiores perdas de potência em comparações com séries que incluíam intervalos mais frequentes intervalos mais frequentes, na verdade. Além disso, maiores reduções na altura do contramovimento foram observadas após a configuração mais longa. Nesse sentido, o estudo de Mora, Custódio e colaboradores também evidenciaram nesse sentido, com declínios maiores na altura do salto do sistema tradicional quando comparado com o sistema cluster. A fadiga induzida pelo exercício na força isométrica, ou seja, força isométrica máxima e taxa de desenvolvimento de força, e vários parâmetros derivados da tensiomiografia, foi semelhante para ambas as configurações. Por outro lado, o protocolo 3 de 8 induziu maiores prejuízos na velocidade de deformação muscular do que o protocolo 6 de 4. Nesse sentido, o estudo de Tufano e colaboradores evidenciaram o contrário, que não houve diferença significativa entre os protocolos, tanto no tempo de contração quanto no deslocamento do ventre muscular. Portanto, a redistribuição de repouso pode ser uma estratégia viável para manter o desempenho durante uma sessão de treinamento, que pode ser mediada por menores alterações neuromusculares, reduções do estresse metabólico e melhor manutenção das propriedades contráteis dos músculos. Com relação às aplicações práticas, este estudo fornece uma visão maior sobre as respostas integrais, mecânicas, neuromusculares e metabólicas a diferentes configurações definidas, o que pode nos permitir otimizar o desenho de programas de treinamento resistido com o objetivo de melhorar o desempenho físico. Além disso, os treinadores podem implementar intervalos de descanso mais curtos, mas mais frequentes, para poupar o desempenho mecânico e aliviar a fadiga neuromuscular, enquanto configurações mais longas podem ser usadas para aumentar o estresse metabólico. Portanto, uma determinada configuração definida pode ser escolhida de antemão, dependendo do objetivo do treinamento. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Agora nós vamos fazer conforme a gente já tem o hábito. Se quiser deixar a sua apresentação em exposição para a gente discutir alguns tópicos, se forem, que forem relevantes aqui, e aí eu deixo vocês à vontade para questionar o Gustavo e para a gente discutir a respeito desse paper. Quem quiser começar, por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Vou fazer algumas questões aqui, Gustavo, para a gente discutir mesmo, até também lendo alguns outros artigos, a gente acaba tentando encontrar, fazer uma associação entre eles para a gente poder criar um racional em cima disso, tudo que a gente faz de leitura. E aí, uma das primeiras frases suas aí que me impactou foi em relação à questão que você apresenta de redistribuição de repouso e cluster, porque ainda para mim, não sei se está claro para você, mas ficou parecendo que são coisas que eu adoto e assumo de formas distintas, né? Você concorda que essa configuração adotada nesse estudo, desses autores, do Piqueira Sanches e colaboradores, é redistribuição de repouso ou cluster?
Boa pergunta, Amanda. Obrigado. Baseado em algumas leituras, há uma diferença, né? Nem todos concordam com isso, vale destacar. Que é uma diferença, e alguns autores colocam que essa diferença está associada ao intervalo. Por exemplo, na redistribuição de repouso, o período de intervalo ele é igual ao que seria no tradicional. Então, eu só pego aquele intervalo que eu estava programando tradicionalmente e subdivido em pequenos grupos de repetições ou entre cada repetição. E esse intervalo não vai ser diferente entre as configurações. E com relação ao cluster, tem alguns. Esse mesmo autor aborda que o cluster ele se difere porque há um intervalo a mais do que seria no tradicional. Por exemplo, no tradicional eu estava planejando 2 minutos entre 3 séries de 10 com 2 minutos entre as séries, ou seja, o atleta ia descansar 6 minutos. 4 no caso, né? Uhum. Então, no cluster, eu botaria esses 2 e 2 minutos, mas eu incluiria entre as repetições mais 30 segundos. Então, de vez de ser 2 e 2, no total seria 2,5 e 2,5. Teria um tempo adicional aí na sessão de treinamento. Então, alguns autores fazem essa divisão que eu adoto e eu acredito. Perfeito. Para mim ficou claro. Talvez aqui no desenvolver da sua apresentação eu perdi algum ponto aí, porque para mim tinha ficado essa ideia de que fossem iguais os construtos, né, as definições aí dessas terminologias, mas agora para mim ficou claro, e nesse estudo fica claro que é uma redistribuição do repouso. Não sei se ficou claro para todo mundo aí, mas a gente pensa assim. Então, vamos seguir. Essa parte, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, fica à vontade aí, viu? É para a gente ficar à vontade mesmo, Rodrigo. Pode ficar à vontade, faça sua pergunta. Parabéns aí, Gustavo, pela apresentação. Obrigado, Rodrigo. Esclareceu bastante, assim, porque eu li o artigo e eu achei um artigo bem difícil de entender na parte, principalmente da tensiomografia. Então, depois eu vou querer que tu explique um pouquinho mais sobre o que é que avalia. Não ia. É sério, eu fiquei um tempão, até comentei com o Bruno no outro dia, assim, lá na coleta dele. Ele tinha lido também, ele falou que achou massa o artigo. Eu disse, eu achei massa, mas eu fiquei com dificuldade nessa parte da tensio, né, o que é que avalia, como é que a gente pode utilizar, enfim, né, porque a gente tem uma ideia clara, às vezes, assim, da eletromiografia, beleza, da técnica do Twin Interpolation, da estimulação tetânica, né, para a gente ver as adaptações neurais, mas a tensiomografia, eu não sei se ela é a mesma coisa que uma dessas técnicas, não, se for, tu fala pra gente e tal. Mas isso tu pode explicar mais na frente, quando tu for passar pela parte do método, tá? Eu queria comentar uma coisa que tu falou lá no início, eu acho que foi no slide 1, não sei, que foi sobre a redução da velocidade. Isso. Não é? Isso, da fadiga. Eu não sei se a Amanda viu isso nos artigos que a gente estava lendo essa semana lá da disciplina, Amanda. Mas eu fiquei numa dúvida, porque naquele artigo do Jonathan Folland, que a gente utilizou como base para a apresentação, ele fala que durante a realização, né, de contração máxima voluntária, né, assim, e durante a realização de movimentos com cargas muito altas, a gente tem uma redução natural do drive neural, né, mas aí Gustavo comentou que a gente faz as coisas mais lento, né, o exercício mais lento na velocidade mais devagar, por conta da fadiga. Seria a mesma coisa ou seria diferente? Boa pergunta. Eu estava lendo sobre isso, Rodrigo, um dia desse. É que com cargas altas, a tendência
é que mesmo você querendo aplicar velocidades altas, você não vai conseguir. Sim. Então, não é questão de velocidade baixa, é o declínio da velocidade, é essa queda, ela ser mais acentuada. Então, mesmo que a carga seja alta, vamos dizer uma carga alta a 0,40, tá? Eu não vou conseguir manter esse 0,40 ao longo das repetições. Então, eu posso manter 0,40, 0,40, 0,39. E esse declínio da velocidade, mesmo sendo uma velocidade baixa, é que é a fadiga. Uhum. Então, Não tu acha sei que é se uma combinação dos dois, Na né? minha opinião, claro, né? Eu acho assim, com cargas altas, a velocidade vai ser baixa. Mas é o declínio dessa velocidade baixa é que vai indicar a fadiga. Massa. E tu acha que, tipo, com o treinamento, essa velocidade, ela pode... Deixa eu ver como posso falar, explicar. Ao longo das séries, né? Ela pode se manter, não ficar caindo tanto, ou melhorar a velocidade durante as repetições, depois de... Ou tu acha que ela pode ficar sempre se mantendo? É difícil dizer, né? Porque depende muito de fatores, como treinabilidade do sujeito, né? Mas normalmente, com o avançar das repetições, o que os estudos vêm mostrando é que a velocidade vai caindo, né? Não, isso aí é indiscutível, Isso aí tenho que... Eu só pensei assim, se isso é melhorado também com o treinamento, a qualidade... Acredito que sim. Por exemplo, se você treinar e utilizar a mesma carga, por exemplo, eu tô com 50 quilos, estou levantando a 0,50 metros por segundo. Se eu treinar, provavelmente, se eu treinar de forma correta, provavelmente com a mesma carga, se eu for reavaliar, a velocidade vai ser maior. Agora, se eu for considerar o percentual de um RM, por exemplo, eu quero realizar a 80%. Aí faço o treinamento e eu for realizar 80%, não for utilizar carga, a mesma carga, provavelmente a velocidade vai se manter, porque já aquele estudo de T1 e T2 de Gonzalez Badilha, ele mostra que para determinado percentual de um RM, a velocidade se mantém. Massa. Eu perguntei mais, Gustavo, porque com o processo de treinamento... concordar, me digam, tá? Não, eu concordo. Porque eu fiquei pensando, poxa, se quando a gente treina a qualidade de ativação muscular, né, a coordenação intermuscular melhora, então provavelmente essa velocidade também vai ficar melhor, né? Eu fiquei pensando, né? Mas eu não sei também, foi só uma pergunta lançada. Isso é interessante porque eu não tinha muita familiaridade com a eletromiografia, né? Então eu fui buscar em alguns outros estudos. Então, a ativação, quando você entra em fadiga, a ativação na eletromiografia ela é maior. Porque uma maior ativação, o sistema deduz que eu aumentando essa ativação, eu vou tentar manter esses níveis de velocidade e de potência durante as repetições. Por isso que às vezes a gente pensa, pô, o cara tá... Deixa eu botar no gráfico aqui do resultado. Tá. Ó, olha o RMS, ele é maior na 3 de 8 em comparação com a 6 de 4. Sim. Então, essa ativação ela é maior para fazer o sistema tentar manter a velocidade e a potência. Então, se o RMS está maior, a ativação está maior, significa que o sujeito, né, provavelmente está mais fadigado. Entendi. É como se o sistema estivesse levando ao máximo, né? Tipo... Tentando dar o máximo para se manter. Bacana. Isso é interessante. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Nada. Eu tenho outras, mas aí... Vai. Se não concordar, gente, eu não tem Petros e Fabiano aí para mediar, tem a Amandinha, fica à vontade, tá, Amandinha? Não, tranquilo. Eu acho que é por isso que a gente vem discutindo muito, né, a respeito do monitoramento,
do controle dessas variáveis que a gente quer observar, né? Em especial nos estudos, analisar o que esses autores fizeram para a gente poder entender. Mas essa pergunta, Rodrigo, para mim também ela faz sentido, que obviamente que com a treinabilidade do indivíduo ele vai conseguir melhorar esses níveis, né? Com o decorrer aí da treinabilidade, porém a gente tem que olhar que a fadiga ela é multifatorial, né? A gente não pode pensar que só porque o declínio ele advém de fator neuromuscular, ele advém de outros fatores também, psicológicos, né? E daí a gente começa a observar que esse monitoramento ele precisa ser feito juntando, né, linkando todas essas variáveis que podem ser intervenientes nesse sentido. Mas eu concordo também com o que vocês falaram, com o que o Gustavo apresentou, que o nível de treinabilidade do indivíduo, a gente espera que ele experimente níveis menores de fadiga, de acordo com que ele vá melhorando a sua prontidão, digamos assim, né? Seu status de prontidão para aquela atividade. Mas eu acho que segue esse caminho também, eu penso nesse sentido. Bacana. Vontade, Drummond. E pegando o gancho, né, quando o Gustavo falou também de treinabilidade, a Amanda também falou, isso interfere muito também no padrão de movimento do sujeito, que quando você aplica ali a máxima velocidade concêntrica, se você não tiver um padrão de movimento legal, por exemplo, aí no agachamento, essa velocidade ela vem distorcida. E aí, independentemente da carga ali que você esteja utilizando. E como o Gustavo falou, né, cargas altas, por mais que você queira aplicar a máxima velocidade, cara, vai ser quase impossível que essa velocidade ela se mantenha constante. E aí, além da carga ser muito alta, tem a questão da fadiga que vai sendo produzida a cada repetição. Gustavo, passa um pouquinho o teu slide, Gustavo, por favor. Para onde? Tem Você ideia? no estudo lá, nesse. Certo. Na tua fala, Gustavo, tu mencionou que VL20 produziu maiores aumentos na força e potência. Na força, realmente produziu maior aumento que VL40 ou são aumentos similares? Na força muscular lá de um RM. Fiquei na dúvida, cara, porque eu li esse estudo, acho essa semana também, um tempo atrás, eu acho que o ganho de força ele é similar. Se não me falha a memória, houve ganho em ambos, mas com aumentos maiores no VL20. Posso dar uma filada? Se tiver com ele aí, vamos abrir para tirar essa dúvida que eu fiquei encucado. Amanda já leu esse, né, Amanda? Já li também, mas O resultado dele significância a significância dele, eu te confesso que eu não lembro, a gente tem que olhar mesmo. Eu tô com ele resumido, eu acho que vai ficar melhor. Esse. Isso. Estão conseguindo ver? Tá bem A pequeno, né? letra está bem pequenininha. Rapidinho. Após a intervenção do treinamento, aumento estatisticamente significativo foram observados na força de um RM, com 18% para o VL20 e 13,4%. Aqui não disse se é significativo. Mas eu acho que houve interação de tempo e grupo.
Tem um estudo aí, Drummond? Tô no celular. Eu tenho ele no computador. Eu também Consegue tenho abrir um ele, Emanuel? fechamento com ele. Estou buscando ele aqui. Deixa eu verificar. Vou ver o título do artigo. Ok, peraí. Porque no CMJ fica claro, né, que a potência ela é melhorada até pela questão da produção ali de fadiga e tal. Com a velocidade maior que 1 também. Porque se a gente pega aí os resultados ó, no pré e no pós, Parece que não, né? cara, eu não sei se tem essa Teve aumento de diferença. 18% no VL20 e aumento de 13,4% no VL40. Não sei se esse aumento foi significativo. Peraí. Achei. Corta essa parte aí, você manda. Rodrigo edita aí para nós, hein? Aí, Rodrigo, né, que tá. Rodrigo, corta essa parte aí. Dá uma trabalheira, viu? Porque quando a Eita. gente olha ali a interação entre o grupo, Eu fiquei pensando nisso. não tem diferença, né? É verdade. Entre o pré e o pós, Aqui cada um tem, mas a interação entre o grupo, não. Ele tem um gráfico, cara, eu acho que até na minha apresentação a eu interação tô, entre o eu tô grupo não tem colocando isso, diferença. entendeu? É verdade, Drummond. E aí por Não, isso que eu fiquei perfeito. com Acho que essa, na minha fala eu. com essa dúvida, mas é só questão da fala mesmo, porque veio, tipo, VL20 produziu maiores níveis de força para um É verdade. RM e salto contra movimento. Verdade. Quando na É, a verdade, assim, interação entre o grupo foi de 0,26, né? Não quando teve na diferença. verdade no meu entendimento é o seguinte, ambos os grupos produzem aumento na Aumentos. força, porém eu consigo produzir aumento da força treinando menos. Aí se a gente pega ali o efeito tempo-eficiência, cara, eu vou treinar Sim, menos e menos é melhor. Perfeito. melhor, entendeu? É isso mesmo, Drummond. Também Só concordo. nesse sentido. Vou mudar essa minha fala nas próximas apresentações. Show Obrigado, de Drummond. bola. É, eu acho que é o teu sétimo slide, não o outro, de frente. Não, pode Esse aqui? passar. Não, pode Esse passar. aqui? Passando, passando. Pode passar. Quando você fala lá do... Isso, vai passando. Sétimo não, é? Aí. Gustavo, esse intervalo de tempo aí, de 10 a 90% ou é segundos? Porque tu falou segundos. E aí eu fiquei na... 100%. Tá. Se eu falei segundo, tá errado. Você falou segundo e aí eu fiquei, tem 1% ali e eu fiquei na dúvida. Então é de 10 a 90% desse Do DM. deslocamento radial. Que é Radial. esse DM Ah, aqui. tá. Conseguem ver meu mouse? Sim. Que é esse DM aqui, que ele avalia a rigidez do músculo, né? Quanto menor os valores, maior a rigidez. E em cima dessa questão aí, não sei se o Rodrigo chegou a ler, mas a gente já discutiu aqui também, nesse artigo do Folland e Williams, se não me engano, 2007, né, Rodrigo? E aí, talvez, esses achados aí que os autores apontam, né, para a tensimiografia, pode ser devido ao fato da escolha do músculo também, que ele apresenta o vasto lateral e vasto lateral e o Vasto medial. verso medial. E talvez
o grupo muscular escolhido, ele sofra alterações em relação a ângulo de penação, em relação ao comprimento do fascículo, como a gente já discutiu quando a gente pensa nessa questão morfológica, olhando mais para o lado mecanicista da coisa, né? Que o professor Fabiano até pede, né, para a gente poder tentar fazer essa relação entre pensar sobre o mecanismo por trás desses achados, né? Então, na hora que a gente olha para essa questão, talvez esse grupo muscular que ele escolheu, né, em especial está apresentado aí, vasto lateral e medial, eles sofram alguma relação em relação ao seu ângulo de penação. Então, a gente tem que pensar nisso com mais cautela na hora de afirmar, né, como verdade esses resultados aí. Eu penso nesse sentido, mas não consigo extrapolar mais do que essa condição. Não sei se vocês pensam assim também. Eu lembro que... É porque eu não... Como eu falei, eu não tenho tanto domínio sobre a tensio, né? Eu não conheço tanto a tensio. Eu lembro que a eletromiografia, né, a interpretação do sinal eletromiográfico, ele vai depender muito do potencial da membrana, do tipo da fibra única, né, ali que ela estiver captando o sinal, vai depender do tipo da fibra, né, esse potencial de ação, se é uma fibra do tipo rápida ou lenta, né, então o sinal eletromiográfico vai variar por causa disso. Enfim, concentração iônica, existem vários fatores, né, e também tem isso da unidade motora maior, né, que está mais próxima à pele, ela ter facilidade de alterar, né, causar qualquer tipo de perturbação ali no sinal eletromiográfico e fazer a gente interpretar errado. Mas já na tensio, eu não sei, né, eu queria que Gustavo aproveitasse que está aí no slide e me falasse um pouquinho. Eu entendi que ele avalia, né, a capacidade de contração, não é? Isso. Mas não é, tipo, nível de ativação muscular, nem nada do tipo. Não. Ele avalia realmente as propriedades contrastes do músculo, né? Com relação às limitações desse teste, eu não encontrei muitos estudos que utilizaram essa tensiomiografia. Tem esse estudo e o de James Tufano, né? Eu tentei entender principalmente os resultados, né? Então, o que eu consegui captar com relação à tensiomiografia foi que valores menores, provavelmente na DM, né? Provavelmente é um indicativo de fadiga. Com relação, deixa eu só abrir os resultados da tensiomiografia. Com relação às variáveis, né, com relação ao 3 de 8 em comparação com 6 de 4, os resultados foram menores, né? Então, o que eu entendi mais ou menos que quanto menor a velocidade de deformação, quanto menor a amplitude do DM, maiores os níveis de fadiga. Quanto mais demorado o estímulo da velocidade de deformação, vai ser indicativo de fadiga. Mas com relação às limitações do teste em si, eu não encontrei nada. Não sei se os possíveis fatores de limitações da eletromiografia também seria da tensiomiografia. Eu não saberia afirmar isso. Beleza. Eu penso assim, Gustavo, só tentando complementar, que eu fiz essa leitura recente novamente, pensando nisso que você falou de amplitude, talvez com uma DM maior, realmente o músculo ele perde capacidade de produzir força. E daí, se ele perde essa capacidade de produzir força, talvez esses achados representam isso nesse sentido. Mas eu estou seguindo esse caminho daquela questão que a gente já discutiu aqui sobre ângulo de penação, e aí depois eu tenho uma pergunta para a gente refletir a respeito desses achados, em especial na taxa de produção de força e potência. Porque, ó, Maria, se tu der uma olhada no DM,
Uhum. do 3 de 8 ele cai muito. Uhum. Então isso significa que o músculo está mais rígido e a capacidade de produzir força, potência e velocidade é menor. Tanto no vasto lateral quanto no vasto medial. Ideal. Tanto no 3 de 8 quanto no 6 de 4. Não houve diferença entre os protocolos, mas houve diferença pré e pós, houve uma queda, né? Exatamente, mas eu fico pensando nessa questão da amplitude que você comentou aí agora, porque se foi um exercício de agachamento, eles relatam aqui que foi uma amplitude selecionada, né? E Isso. determinada, para não acontecer essas questões mesmo. Então, é isso que acho que a pergunta do Rodrigo tenta seguir. Por que que essas diferenças em amplitude são observadas nesses protocolos aí que utilizam intervalos, que utilizam uma redistribuição de repouso, né, em comparação com um que não, que segue uma maneira tradicional, por que que isso ocorre, essa mudança tão perceptiva? Talvez porque ou a fadiga experimentada, ou a força que em mais repetições de realizar essa quantidade de repetições seja diferente em comparação quando faz menos repetições. Então, a gente tinha que tentar extrapolar nesse sentido. Eu confesso que eu fico só pensando aqui, mas não consigo levantar uma bandeira para determinar o que de fato eu acredito ser verdade. Tem muitas hipóteses aí, né? Porque o que eu acho, o que eu acredito, né? Que essa deformidade, esse DM, ele não vai afetar na amplitude do movimento em si. Porque se der uma olhada, a deformidade ela é medida em milímetros. Né? Então ela não chega a impactar diretamente na execução do movimento. Por exemplo, menos amplitude de movimento. Né? Mas ali a nível desse celular, algo nesse sentido. Tá? Mas que isso aparenta impactar de alguma forma. Sim, Mas eu acredito que seja mais a nível muscular do que a realmente amplitude de movimento do exercício. tá. Não, beleza. Eu Tranquilo. acredito aí, pegando o gancho do Gustavo, que Tá bem baixinho, Dumont. Tem Bruno na fila ainda. E Léo. Tá bem baixinho o áudio, Dumont. estão ouvindo agora? Tamo. Pegando esse gancho que o Gustavo falou, da amplitude, também creio que não traz esse efeito todo, mas para amplitude eu acho que está mais envolvido ali com o aspecto da fadiga mesmo. Pensa lá, o cara fadigado e o cara não fadigado, mesmo que você estabeleça lá um limite da amplitude, a gente coletou aqui, a gente via, quando o cara estava fadigado, o cara não conseguia descer, quando o cara estava com muita carga. Então, eu acho que para amplitude está mais relacionada a essa questão mesmo de carga que está sendo utilizada, processo de fadiga, se o cara está habituado àquele tipo de exercício, aquele tipo de treino. Essa parte mais aí microscópia aí da musculatura, eu acho que está envolvido, mas também não afeta tanto a amplitude. Mas aí é algo Beleza. a discutir. Sim, com certeza. Acho que aqui ninguém nunca usou, né? Não, li nesse artigo. Beleza, Drummond. Bruno, fica à vontade. Então, Guga, parabéns primeiro, né, pela apresentação, muito interessante aí, acho que explicou bem. Então, eu concordo até com o Rodrigo, porque, se eu não me engano, na introdução ele fala sobre, eu não sei se ele estava falando da tensiomiografia ou se ele estava falando da eletromiografia, mas ele falou que, se eu não me engano, na tensiomiografia influencia sim se é músculo tipo 2 é algo assim. Tá cortando, Bruno. Tua voz tá cortando. Cortou um bocadinho. Eu tá dando pra escutar agora. Agora sim. Desligamento, câmera. Então, de tensiomiografia. Eu vou pedir para colar na introdução muito bem. O artigo colocou tem a foto de uma cadeira isocinética.
Aí a tensiomiografia é o próximo slide. A tensiomiografia. Essa aqui? Porque eu não entendi muito bem qual foi a ideia desse artigo. Falei se a tensiomiografia ela Esse estudo. que para uma cadeira isocinética. Travou de novo, Bruno. Não deu pra gente escutar o final. O final. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, para saber se eles têm, o que é que a cadeira isocinética tem a ver com a tensiomiografia. Então, quando ele utilizou a cadeira isocinética, ele fez a extensão do joelho. Se não me falha a memória, a angulação de 90 e 360. Se não me falha a memória. Então, ele botou a tensiomiografia, né, na cadeira isocinética, tá, e avaliou com relação às propriedades contrastes. Então, a tensiomiografia, tá vendo aqui esse gráficozinho aqui? Ele fez pré, 10 minutos pré. Ele fez 2 minutos, 5 e 10 minutos pós. Né, para ver com relação aos resultados da tensiomiografia. E ele não encontrou diferença no tradicional e na redistribuição de repouso. Não houve diferença. O que o autor justifica a realização da tensiomiografia no estudo dele é que essa cadeira isocinética ela tem uma validade ecológica baixa. Então, se você quer aplicar, quer generalizar esses resultados para um exercício mais utilizado na prática, essa generalização não pode ser feita porque foi realizado numa cadeira isocinética. Então, ele justifica o estudo mais ou menos isso. Por isso que eu foquei na cadeira. Mas a cadeira isocinética, ele pode ser realizado o exercício de extensão de joelho, que também pode medir as propriedades contráteis. Entendi, porque eu achei, na verdade, que a cadeira isocinética ela traria respostas melhores do que a própria tensiomiografia, entendeu? Não, porque a tensiomiografia é uma análise, né? Uma análise adicional, como, por exemplo, a eletromiografia. Então, ele avaliou, né, as propriedades contráteis nesse exercício. E aí, ele, na introdução, utiliza esse estudo para dizer, esse estudo teve uma validade ecológica baixa. Apesar de ter uma validade, se não me falha a memória interna, alta, né, de você estar controlando as variáveis muito bem, ele apresentou a validade ecológica, que seria, sendo bem grosseiro, o que a gente utilizaria na prática, né? Porque elas basicamente têm, assim, né, parecem ter a mesma função, né, de avaliar ali a questão de, entre aspas, o equilíbrio do músculo, né, se o músculo ele precisa ser alongado, se ele precisa ser fortalecido, porque o cara está próximo de uma lesão ou algo parecido assim. Pelo menos a cadeira e outras coisas que eu li também. Inclusive, eu achei um vídeo sobre a tensiomiografia. Ele é em inglês, mas tem uma legenda em espanhol. E ele explica bem direitinho assim, todo o processo. Aí, se vocês quiserem, eu posso enviar no grupo lá, quando terminar a reunião, para vocês darem uma olhada. Se puder, eu agradeço. Legal demais, Bruno. Pode sim, fica à vontade. Beleza. E quando vocês falaram de amplitude, é interessante ver que eles fizeram algo. Eu não entendi se eles fizeram algo isso para avaliar a amplitude, mas quando eles colocam o cara para fazer o agachamento e colocam o participante para fazer o agachamento e colocam a eletromiografia, eles estão vendo essa questão da amplitude e da eletromiografia, né? Então, como eles estão ali parados quando eles fazem a tensiomiografia, eu acredito que a amplitude não vai influenciar em nada, até porque eles vão estar deitados, Isso. entendeu? Perfeito. Eles não vão se movimentar, é involuntário ali. Perfeito. Sabe? É isso mesmo. Então, a amplitude do movimento não é afetada, né? A amplitude ali da deformação. Porque, por exemplo, eu falo isso porque o Twitch ele vai utilizar o movimento, é voluntário. Isso aí, a tensiomiografia, o cara vai ficar deitado lá esperando eles darem um choque, entendeu? Choque. E aí ele vai ver na eletromiografia o resultado lá, e com uma agulhinha da tensiomiografia no músculo, no meio do músculo. Eu vou enviar o vídeo para vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, a tensiomiografia é a mesma coisa que uma estimulação tetânica? Ela tem uma estimulação elétrica baixa, mas é bem baixa.
Ah, tá. Chega a ser... Mas na realidade eles vão aumentando até chegar em 100. É. 100 Ele descreve na metodologia, se não me falha a memória, ele descreve bem. ele descreve até certa faixa, né? E aí, se esse IDM for afetado, né? Como ele avaliou pré e pós, ele sabe mais ou menos o quanto foi afetado, né? Ele sabe isso. Quanto foi afetado essa rigidez, né? Isso. Então, quanto menor o valor, provavelmente maiores os níveis de fadiga. Tanto que a gente vê que houve diferença do pré e pós, há uma diminuição. Houve, só não foi significativo, mas houve sim, né? Isso. E o tempo de contração seria o contrário, né? Maior tempo de contração. E não houve diferença. Outra pergunta mais para frente eu faço, beleza? Beleza, Bruno. Fica à vontade. Leonardo, fique à vontade. Eita, Léo. E aí, velho? Parabéns aí pela apresentação. Eu já tinha comentado contigo sobre a Tensio, né? Falei que esse paper é bem interessante, tem várias variáveis para a pessoa discutir em cima dela. E, novamente, eu vou trabalhar em cima da tensionografia, né? E é uma coisa que eu conheço também. Você ajudou muito, deu muita luz. Mas a minha pergunta vai... Uma pensar, na verdade, é realmente não uma dúvida. A gente vê que nesse artigo eles usaram a tensionografia para observar a fadiga, né? Isso. Então, até pensando... tentar explicar, né, ela de uma forma geral. Tanto a avaliação mecânica, metabólica, neuromuscular e de... Como é que ele intitula? Contrates. Pronto. Pensando nessa perspectiva que ele usa para avaliar a fadiga, será, isso eu não sei, se tem a possibilidade de a gente observar adaptações positivas em relação aos exercícios em vez, tipo, aí ele foca na fadiga. Mas será que a gente pode usar a tensionografia para observar adaptações positivas em algum tipo de configuração de treinamento? Deixa eu abrir os resultados para pensar. Primeiro, a gente teria também que pensar se seriam adaptações agudas ou a longo prazo, né? Também. Uma coisa a gente tem que ver, né? Que talvez ele faça... aguda talvez associada à resposta, né? E não à adaptação. E poucos estudos também, né? Poucos estudos envolvendo... Acho que das adaptações tu pensou em crônico, né, Léo? Algo crônico? Possivelmente, tá ligado? Só para ver se gerava algum tipo de benefício, assim, benefício, sim, o treinamento gera, mas a gente consegue observar utilizando ele, tá ligado? Pode ser tanto de maneira aguda ou crônica, tá ligado? Ou resposta ou uma adaptação. Se a gente consegue monitorar os benefícios que gera de uma configuração de treinamento, tá ligado? Configuração de treinamento eu não estou especificando nenhuma, estou generalizando. Acho que aguda está mais associado com essa questão de fadiga mesmo. Se for pensar em algo crônico, para ser bem sincero, Léo, eu desconheço, mas eu posso procurar e aí a gente faz um debate aí na próxima reunião ou enviar alguma coisa no grupo. Mas não consigo nem pensar se isso pode acontecer. Não sei se alguém tem isso mais claro, né, mas eu não posso pesquisar aí e a gente debater isso aí futuramente. Prometo pesquisar. Tranquilo, pô, tem sucesso não. É porque eu pensei, já que a tensionografia, ela observa algumas variáveis, tipo, como é a velocidade de contração, a rigidez do músculo, obviamente, não sei, tipo, possivelmente o treinamento pode interferir em adaptações nesses fatores, tá ligado? Aí eu imaginei que talvez pudesse ser utilizado a tensionografia como um mecanismo de observar essas adaptações, ou essas respostas. Não sei, para ser bem sincero. Eu acredito que para adaptações crônicas não seja tão significativa essas diferenças, mas eu vou pesquisar, procurar algum artigo nesse sentido, e aí posso enviar no grupo e a gente debater.
Tranquilo, tranquilo. Depois a gente É discute porque de novo aí também. eu fico com medo de dar uma resposta, porque eu estou associando a tensiomografia com uma estimulação elétrica. É isso mesmo? Vocês falaram? Ela tem Esse uma estimulação elétrica. Ela tem. Entendi, porque se for, a gente pode avaliar, assim, a adaptação neural, porque tem um estudo, eu não lembro qual autor, que fez uma associação com o aumento da força ao longo de semanas de treinamento e o aumento acompanhou também o sinal eletromiográfico, então não sei se a tensiomografia, ela talvez quando a contração voluntária máxima é feita e dá o choquinho lá, ele vê o nível de ativação e compara com o máximo, né, atingido. Então, se for ver por esse lado, a gente poderia ver o pré e o pós, né? Então, daria para ver. É difícil a gente utilizar nesse estudo, porque ele não usa tensiomiografia na contração isométrica máxima. Ele usa pré e pós, né? Então a gente não tem muito como. É uma coisa que eu também não entendi, eu ia perguntar, inclusive, isso. Por que ele fez a contração isométrica máxima se a literatura fala que dificilmente o indivíduo ele vai conseguir atingir uma contração isométrica máxima, por mais que ele tenha vontade e intenção, ele não vai conseguir. Então, por isso que existe a estimulação elétrica, né? E aí a gente dá um estímulo externo e a gente pode aumentar esse twitch, né, essa pulsação lá no sinal eletromiográfico. Mas aí também, ele fez a eletromiografia durante o teste de isometria também. Ele fez. E como é a comparação de sujeito com ele mesmo, né, isso também não seria um problema. Seria um problema se fosse grupos paralelos. Né, grupos paralelos, ou seja, determinado sujeito só faz um protocolo, determinado faz outro. Como é o mesmo sujeito, nas mesmas condições, né, acredito que não vai ser. Não, o ponto que eu falei era só, tipo, a intenção é a máxima, né, mas aquele máximo dele não é, de fato, o máximo que o músculo, né, mas beleza. Total. Nós podemos discutir isso aí com mais propriedade, com o Fabiano e Petros. Talvez eles vão conseguir nos clarear aí melhor. Eu também confesso que não tenho familiaridade com a leitura nesse cenário aí, mas muitas especulações, né? Então vamos aproveitar isso e dar uma focada também, que eu acho interessante, para a gente entender que existe também outros instrumentos que possam ser utilizados para verificar essas respostas aí que a gente quer observar com o tipo do treinamento, né? Agora, Gustavo, põe lá na tabela 1, por favor. Isso. Eu fiquei pensando aqui, em especial, nessa variável, pensando na hora que você falou de taxa de desenvolvimento de força ou taxa de produção de força, pensando nessa variável e pensando em trabalhar potência, né? Em especial, aí, a gente tem utilizado muito e lido muito sobre VBT, nesse contexto aqui do grupo, e daí pensando nessa questão de taxa de produção de força ou desenvolvimento de força, e pensando nessa configuração do treino que foi apresentada nesse estudo, o que você consideraria? Você fazendo com os seus atletas, você utilizaria, pensando em taxa de produção de força, qual configuração para você melhorar essa condição de potência? Porque se fosse olhar para a hipertrofia, talvez a gente consiga até ter um parâmetro um pouco mais, com um olhar um pouco mais direcionado. Mas o que você pensa a esse respeito? Você consegue imaginar isso? Você conseguiu entender o que eu quis dizer aqui nesse sentido? Entendi. Por exemplo, se fosse pensando nos meus atletas, né, qual configuração, por exemplo, eu escolheria, baseado nesses resultados? Sim, pensando na taxa de produção de força, que você apresentou em uns slides anteriores.
Deixa eu abrir aqui que ele bota os valores pré e pós da taxa de desenvolvimento de força. Que é esse RFD max. Isso. Né? Então, com relação aos protocolos, ambos apresentou quedas na taxa de desenvolvimento de força, né? Com tamanho de efeito menor no protocolo 3 de 8 em comparação com o 6 de 4. Como não houve diferença significativa entre os protocolos, tá? Pensando só exclusivamente nessa variável, eu poderia usar qualquer um. Pensando que um contexto mais amplo, que a taxa que para aumento da taxa de desenvolvimento de força eu preciso é interessante eu executar repetições com máxima velocidade, com maiores níveis de potência, eu utilizaria o protocolo 6 de 4. Só por isso, ou porque também ele faz alguma questão de fazer esse intervalo entre as repetições, né? Talvez isso minimiza também essa condição que a gente observa de fadiga. Então, talvez a gente experimente mais essa condição de máxima velocidade devido ao fato de minimizar essa fadiga. Talvez seja interessante mesmo. Eu também tenho esse olhar, sabe, Gustavo? Mas eu queria escutar e a gente pensar junto aí também. Não, total. Se for pensar realmente em uma variável isolada, né, nessa variável de taxa de desenvolvimento de força, entre os protocolos não teve diferença significativa. Mas se a gente for contemplar um aspecto mais amplo, né, pensar nas várias medidas que ele utilizou, eu utilizaria o protocolo 6 de 4. Apesar, né, de se eu abrir aqui a força média propulsiva, ambos os protocolos teve declínio, né? Interessante a gente ver, o 6 de 4 não houve declínio nenhum. Houve declínio, tanto na força, quanto na velocidade, quanto na potência. Mas esses declínios, em algumas repetições, principalmente nas últimas de cada série, foram maiores, né, no 3 de 8, quando comparado com o 6 de 4. Então, pensando nas variáveis, na junção de todas as variáveis, para maximizar a taxa de desenvolvimento de força, eu utilizaria o protocolo 6 de 4. Beleza, obrigada. Valeu. Rodrigo, fica à vontade. O Gustavo, eu tenho uma dúvida, né, acerca do conceito de taxa de produção de força mesmo. Eu escuto sempre a gente falando aqui, mas eu não tenho ele formado na memória, e eu acredito que algumas pessoas aqui também não saibam bem o que é, né, o conceito de taxa de produção de força, o que ele representa. Então, se você puder ter a gentileza aí de explicar, seria ótimo. Você também é outra pessoa que souber. Show, Rodrigo. Para mim, a taxa de desenvolvimento de força, né, para mim não. A partir de algumas leituras que eu li, utilizando esse gráfico também, é a maior inclinação da curva força-tempo. Ou seja, é a maior força que eu aplico num curto período de tempo. Certo. Para mim é isso. Não sei se fica claro nesse gráfico, né, essa inclinação aqui destacada em preto sem ser tracejado. Seria o último ponto aqui, tá o mouse. Beleza. Aí seria a taxa de desenvolvimento de força, a maior quantidade de força executada num determinado tempo, de preferência, baixos tempos. Mas aí essa força vai depender de vários fatores, né? Essa produção de força, como a frequência de disparo, por exemplo. De vários fatores, treinabilidade, sexo, varia muito. Entendi. Se não ficou claro, tu me diz. Não, eu entendi, ficou claro, sim. Eu só fico pensando o que tem por trás, né? O que é que representa essa taxa de produção de força quando a gente avalia ela.
Porque basicamente eu executar determinada força num curto período de tempo. Isso para, por exemplo, os esportes intermitentes é muito interessante. Boa. Então, executar uma força no mínimo espaço de tempo, que é basicamente os esportes intermitentes. Eu faço uma atividade, normalmente de alta intensidade, vou ter um período ali, eu executo a mesma atividade ou semelhante, com alta força e pouco tempo. Sim. Ô, Amanda, tu lembra daquele exemplo da contração com a eletricidade da frequência de disparo? Tu lembra? Desse estudo agora do Folland? Não, da aula. Deixa eu pensar. Que a energia... Perfeito. Tu lembra? Lembro. Então, tipo, quando essa... É porque a gente estava numa aula, Gustavo, que o professor utilizou uma analogia com a energia elétrica que a gente utiliza em casa, né? Essa luz, quando a gente está, às vezes, com o celular, com a qualidade não muito boa, a gente vê a luz piscando, né? Porque essa energia, ela não é entregue na nossa casa de uma forma contínua, né? Tipo, a luz, ela vem em frequências, assim, né? Vem cortada aos poucos, por isso que fica piscando naquela tela do celular. E é a mesma coisa com o músculo. O músculo a gente recebe, né, a gente envia, na verdade, chama nervo central, ele envia frequências de disparo, né, para a unidade motora. E aí a mesma coisa acontece com a gente na hora de realizar uma contração muscular. Então, eu estava pensando se isso influenciaria também nessa taxa de produção de força. Eu acho que provavelmente sim, né? Eu concordo, Rodrigo. Seria esse aumento da taxa de disparo das unidades motoras logo nesse início da contração, né? Isso, melhoraria a frequência de disparo, né? Teria também um melhor recrutamento das unidades motoras. Provavelmente. Uma melhor sincronização dos músculos envolvidos na ação muscular, né? E aí a gente pensa nos músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores. Eu acho que isso está por trás também da taxa de produção de força. Talvez eu precise estudar um pouquinho mais. É um tópico que a gente vai avançar ainda, né, Amanda? Não chegamos nessa parte. Nós vamos ter esse tópico ainda. Mas é interessante. Mas eu concordo com você, concordo com o Gustavo também, que a taxa de produção de força, ela vai avaliar a força explosiva, né, que seria a capacidade de produzir força rápida, ou numa ação balística. Eu acho que o Gustavo conseguiu passar bem essa questão aí, do que seria, né? Mas eu concordo com você, Rodrigo, faz todo sentido. Beleza. Essa condição aí das unidades motoras. Perfeito. Bom, Rodrigo. Show. Drummond, fica à vontade. Não, só para confirmar, tá? É isso mesmo. Tem um artigo que eu estava lendo semana passada em relação a treinamento de força, fatores neurais, fatores morfológicos, e isso tudo influencia na taxa de disparo, influencia no desenvolvimento aí quer dizer, taxa de disparo não, taxa de desenvolvimento de força. Então, são fatores aí que são influenciadores aí da taxa de desenvolvimento de força. Então, tipo da distribuição das fibras musculares, fatores neurais como produção do motoneurônio na fase inicial ali da contração, frequência da taxa de disparo, recrutamento das unidades motoras, tudo isso vai estar influenciando aí na taxa de desenvolvimento de força. Depois eu vou mandar o artigo lá para... Massa, manda mesmo. Boa, Drummond, manda mesmo, por favor. E só para acrescentar, a taxa de produção de força e a taxa de desenvolvimento de força, elas são a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma, não. Isso mesmo. Nomenclaturas diferentes, né? Mas com o mesmo sentido. Pessoal, mais alguma pergunta aí nesse sentido? Quem quiser complementar também, fica à vontade. Acho que eu tenho só mais uma pergunta, viu, Gustavo? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não, isso é ótimo. Se alguém quiser fazer ela está guardando para o final. É o grande finale dela.
Não, mas é uma pergunta bem simples aí, o Gustavo vai conseguir responder Eu acho que eu tranquilamente. tenho uma também. Tá. Vamos Então, embora. vou fazer a minha, Rodrigo. Dá licença e depois você faça a sua. Fica à vontade. Gustavo, então pensando aí, eles usaram o exercício de agachamento, né? Na Smith, bem controlado. Então, isso acaba, talvez, influenciando alguns resultados. Não sei o que você pensa a esse respeito. E se fosse outro exercício, você tentou buscar na literatura, porque eu te confesso que eu não fiz essa busca, se teria outro exercício, outra abordagem, né, desse delineamento aí, utilizando outro exercício e outro tipo de máquina aí, porque essa máquina, quando a gente tem a barra guiada, a gente sabe de alguns benefícios que a gente consegue observar. Você pensa nesse sentido, que talvez esses resultados não possam ser extrapolados para outro exercício ou para outro tipo de máquina do qual a gente vai utilizar no dia a dia, ali, na prática? O que você pensa nesse sentido? Perfeito pergunta, Amanda. Eu acredito que esses resultados possam ser extrapolados, independente assim do exercício. Normalmente, os estudos que já comparam configurações, eles avaliam alguns não tão completos, alguns só avaliam salto e aspectos metabólicos, outros avaliam aspectos metabólicos e hormonais, outros mais gerais, né? Mas também já tem revisões sistemáticas que mostram que esse intervalo de vale destacar que em efeitos agudos, tá? Esses intervalos mais curtos e mais frequentes, ele parece atenuar os níveis de fadiga, né? Ou seja, menores perdas na altura do salto, menores perdas contra velocidades maiores ou menores a 1 metro por segundo. Tem também alguns estudos mostrando que há a manutenção da potência, da velocidade e da força, tá? Quando a gente inclui intervalos mais frequentes, tá? Principalmente quando é aplicado no cluster, né? Que seria um tempo adicional à sessão de treinamento, né? Então, eu comparo o tradicional com um descanso de 10 minutos total, e eu vou pegar um cluster com intervalo total de 12 minutos. Esses intervalos maiores durante a sessão parece atenuar, na verdade, a fadiga, né? Seja na altura do contramovimento, seja em aspectos voltados à velocidade, à força, tá? Durante o exercício e em diversos exercícios, tanto no agachamento quanto no supino. Tem também exercícios de extensão de joelho, né? Tem uma ampla gama aí de estudos que investigou em diversos exercícios. Também diversos percentuais de 1RM, diversas configurações diferentes, né? Então, parece que a tendência é que os estudos que incluem intervalos mais frequentes e mais curtos atenuam a fadiga. Sim, show de bola. Eu fico pensando, porque assim, nesse estudo em especial, os sujeitos são treinados, né, em força, então talvez esses resultados também caminham por conta desse sentido. A intensidade, a gente pensa muito em variáveis de prescrição, volume e intensidade, e aí na hora que a gente olha para esse percentual de RM, não sei se teria influência se fosse uma intensidade menor, 60, 70 ou maior, né? Adotando essa mesma estratégia. Então, eu entendi o seu racional assim, mas eu ainda fico com um certo. Eu precisaria de ter mais robustez de leitura para poder adotar isso na minha prática, assim, né? Falar, opa, isso aqui foi legal, vou fazer para todos os exercícios, não só para o agachamento no Smith, mas vou fazer para extrapolar para outras condições. Mas eu não discordo da sua resposta, não. Eu só fico pensando em o que além eu poderia criar
para eu poder levar isso para o meu dia a dia, sabe? Mas eu não discordo de você, não. Com relação aos estudos agudos, eu sinto um pouco de falta quando ele aplica uma sessão com vários exercícios, né? Eu acho que foi uma questão que eu levei para minha qualificação, né? E eu também trago que há uma escassez quando Isso também é uma verdade, né? Foi feito utilizam só um exercício nesse sentido, e a gente um não faz exercício, isso. um de membro superior, um de inferior, né? Uhum. Então, eu estou tentando buscar aí mais literatura, né? Estou lendo bastante sobre isso, mas para mim e é interessante esse estudo aqui, ó, que ele, se não me falha a memória, ele utilizou com 20% de um RM. E houve diferença nos valores da eletromiografia. Então, as séries contínuas apresentou maiores RMS em Para comparação qual exercício, você com sabe? o cluster. Mas para qual exercício adotado? O agachamento também? Deixa eu só conferir aqui. Um segundo. Uhum. Ah, não, tá fácil de ver lá. Tem um músculo lá, não tem, não? Foi no vasto lateral, mas não fala. Então, tá. Talvez foi o, tá. Deixa eu só conferir aqui. Pra não falar besteira. Uhum. Poxa. No meu agachamento. Ok. Perfeito. Aí já tem uma gama de estudos, né, que realizaram no supino, deadlift, alguns outros exercícios. E dependendo da configuração, né, que a gente sempre fala, depende muito da configuração, do volume, né, da intensidade, do intervalo de descanso. Esses resultados podem ser maximizados ou minimizados. Então, depende muito do seu protocolo de treino, na minha visão, tá? Então, Show de bola. isso influencia bastante. Beleza, Gustavo. Eu encerro as minhas perguntas, passo para o Rodrigo e depois o Bruno. A minha pergunta não é nada difícil, não, é muito básico, na verdade, elementar. Eu vi, tem o título logo, né, que ele avalia as alterações metabólicas desses indivíduos decorrentes da configuração desse treinamento resistido. E aí ele pega 2 metabólitos, né, na verdade, um metabólito e o lactato, que é o lactato. Eu consigo entender a lógica, né, por ser um marcador que acompanha, né, o processo de fadiga. Ele não causa fadiga, ele está ali como marcador mesmo. E a amônia, eu não compreendo muito sobre a amônia, não conheço muito, né, sei o que é, mas tipo, não sei qual é a relação que ela tem com a fadiga diretamente. Tu sabe? Ela é um marcador também, Gustavo? Ele é um marcador, né, que assim como vai muito semelhante aos resultados do lactato, que ele está muito associado à utilização do sistema glicolítico, né, tanto que na discussão o autor não associa esses marcadores a maiores níveis de fadiga. Ele aborda que, ó, o tradicional, ele teve maiores níveis de lactato e de amônia e estão associados com maior utilização do sistema glicolítico, por exemplo. Entendi. Então ela vai muito mais para uma lógica da via energética. Isso, ele não associa muito, pelo menos nesse estudo, já vi estudos que associam, né, que está diretamente ligado, mas nesse estudo ele utiliza mais algo no sentido da via energética, tá? Maravilha. Esses 2 marcadores. Beleza, Gustavo. Valeu, era só isso mesmo, tá? Parabéns aí pela apresentação e pelo domínio do conteúdo. Obrigado, gente. Fala, Brunão. Então, Gustavo, o Rodrigo já eu já ia falar o que o Rodrigo falou aí, ele roubou minha pergunta. Mas
Mas seguindo essa linha de pensamento, quando fala de cluster e de comparação, eu sempre lembro do teu projeto e do projeto da Amanda também, né? Eu sei que o projeto da Amanda ele vai ter avaliação do lactato, né? Se eu não me engano, vai ter uma avaliação do lactato, né, Amanda? Ah, eu tirei. Nós tiramos. Aí, Nós tiramos, viu? por que vocês tiraram assim? Eu ia até perguntar para Gustavo Ia por ter. quê. Eita, coisa Porque, boa. segundo esse artigo, parece ser uma avaliação sensível, né? Essa avaliação metabólica, pelo menos parecia, assim, de acordo com resultados. Aí eu queria Sim. saber por que o Gustavo não colocou e por que a Amanda tirou agora, que eu não sabia que tinha tirado. Vai lá, Gustavo, a bola é sua primeiro. Como é um marcador mais de utilização do sistema glicolítico, Bruno, e um dos meus objetivos da minha qualificação é analisar esses níveis de fadiga, outras medidas, para mim, podem ser mais interessantes e mais, eu digo assim, real na prática. Por exemplo, a altura do salto, perda de velocidade durante a série, né? Então, isso para mim faz mais sentido estar associado à fadiga, né? A queda do desempenho, do que, por exemplo, maiores níveis de lactato e amônia. Eu sigo esse raciocínio do Gustavo, em especial um artigo até que ele apresenta, Parreira Blanco, um dos clássicos ali que fala sobre VBT, ele faz essa associação, né, entre lactato, amônia e as perdas de velocidades ali que a gente consegue observar que já tem essa apresentação de fadiga associada à realização das repetições. Então, pensando também até numa questão financeira, né, do projeto, apesar dessa não ser a principal justificativa, mas eu sigo essa lógica de que eu tenho outras variáveis que correlacionaram aí e eu consigo trazer evidências através dessas variáveis que possam me responder e me respaldar a respeito do que a gente quer investigar com fadiga. Então, é por esse fato, viu, Bruno? Não sei se consegui Beleza. responder, não, mas na minha cabeça tá funcionando Não, isso. perfeito. Parabéns aí, Gustavo, pela apresentação mais uma vez. Foi show. Obrigado, Bruno. Alguém mais, pessoal? Quem tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para a gente aproveitar do Gustavo aí ao máximo.